Olá, tudo bem? A gente vai continuar o assunto de biologia a partir dos compostos orgânicos, de onde a gente estava comentando na aula anterior. Eu falei para vocês da bioquímica, tá? Todo o início da bioquímica. Eu comentei com vocês a respeito da água, das suas funções, tá? Da variação do percentual de água que existe nos seres e variando no organismo. Em seguida, a gente analisou os principais sais minerais, assim como as suas respectivas funções e a carência, o que provoca na carência de cada um desses minerais no corpo dos organismos. Ou seja, você vai ter que fazer uma relação entre o que é que ele tem de importância, qual é a função que ele executa, para, a partir dessa função, você identificar qual seria o prejuízo na carência de determinado tipo de mineral. Analisamos o grupo dos carboidratos, certo? Desses carboidratos. Então, a gente tem as vitaminas, desculpa, antes disso foram as vitaminas, vitaminas hidrossolúveis, vitaminas lipossolúveis, tá? A importância de cada uma delas para o corpo, como também o que é que se provoca na carência de cada um desses tipos de vitaminas. Em seguida, aí sim, falamos das vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis, e aí a gente falou, na aula anterior, eu falei para vocês, dos carboidratos. Qual é a função principal deles, que é uma função energética, só que também eles têm função de reserva de energia e função estrutural, dependendo do tipo de carboidrato. Tá? Por exemplo, os polissacarídeos, eles podem ter essas funções de reserva de energia e a função estrutural. No caso dos monossacarídeos, disacarídeos e monossacarídeos, aí os disacarídeos têm que ser degradados em mono para poder ser a principal fonte de energia para as atividades celulares. Esse grupo de substâncias que a gente vai analisar hoje é visto com maus olhos, né, de quem está fazendo, por exemplo, dietas de emagrecimento, são os lipídios. Mas a gente vai tentar entender que o que diferencia o que ele é de bom e o que ele é ruim é sempre a quantidade que vai estar no corpo. Independente do tipo de substância, tudo que tiver em excesso é prejudicial. Ou a gente elimina ou vai prejudicar. Certo? Então, por exemplo, nosso sistema renal, nosso sistema urinário, ele faz isso, né? Ele equilibra nosso corpo. A água é muito bom, mas água em excesso é prejudicial, porque aumenta a pressão arterial. Açúcar é muito bom, mas açúcar em excesso prejudica. A gente chama esse quadro clínico de diabetes. Então, quando se trata das funções dos carboidratos, dos lipídios, é importante que vocês entendam que eles realmente são importantes para o funcionamento do corpo, mas, de outro modo, quando você tem essa substância em excesso, como qualquer outra, ela vai se tornar algo prejudicial. É o que a gente sempre diz, a diferença entre o remédio e o veneno é sempre a dose. Você está com dor de cabeça, toma um Anadol, certo? Toma uma dipirona. Você está com dor de cabeça, toma 3 caixas de dipirona, de 1 grama cada. Então, não vai dar certo, isso daí vai ser tóxico para você, porque você aumentou excessivamente sua dose. Então, dentro desse grupo que a gente vai analisar, tem esse pequeno detalhe que é importante que vocês não só quanto alunos, mas quanto cidadãos, consigam identificar que a gente não pode retirar todo o lipídio de nossa dieta se a gente quiser, por exemplo, fazer emagrecimento. Você vai ter que intercalar, reduzir toda a alimentação de uma vez só, ou gradual, e ampliar suas atividades físicas para que você gaste um pouco mais de energia e aquela energia que está reservada na forma de gordura, ela possa ser utilizada. Então, a gente reduz carboidrato, reduz lipídio, mais do que, claro, dentro da pirâmide alimentar, os carboidratos eles são a base, a gente precisa manter sempre uma dieta muito bem equilibrada. O segundo nível da pirâmide alimentar, a gente tem aquele grupo de alimentos que contém as vitaminas, porque você precisa de uma variedade grande de alimentos para obter todas as vitaminas e minerais. Aí você encontra o grupo das proteínas, no terceiro, carne, ovos, e aí você vai para o último topo, ou para a parte final, que é aquilo rico em energia. Então, os alimentos hiperenergéticos, o lipídio está dentro dele. Só que tem lipídios que têm funções importantes, como a gente vai ver agora nesse esquema que eu preparei para vocês. Bom, então, a gente já analisou os carboidratos. Vamos tentar fazer agora essa análise a respeito dos lipídios.
Bom, então a gente vai tentar analisar aqui as funções dos lipídios, né? A gente tem esse quadro para demonstração, que eu preparei para vocês aí direitinho. Lembrando que isso daqui também no livro de vocês, tá? O livro que está adotado na escola, é o capítulo 4, certo? É o mesmo capítulo 4 que tem o assunto de carboidratos. Eles são pequenininhos, tópicos pequenos do livro, é que quando a gente vai comentando, essa é a nossa função, né? Destrinchar algum problema que possa ter no entendimento do conteúdo, fazer com que vocês tenham a liberdade mental para poder ampliar a sua gama de conhecimentos e trazer o maior número de informações possíveis, certo? A aprendizagem especificamente vai depender muito da intensificação que o aluno vai assumir na hora de estudar. A gente vai tentar abrir caminhos para isso. Então, dentro dos grupos de lipídios, a gente vai precisar entender que ele precisa de alguns componentes para que sejam formados, né? Por exemplo, quando a gente falou dos carboidratos, quando eu falei para vocês dos carboidratos, um polissacarídeo é formado pela união de vários monossacarídeos, certo? A gente vai falar de proteínas, então vou ter que analisar a estrutura dos aminoácidos, que é que formam as proteínas. Então, quando a gente vai analisar os lipídios, eu também preciso saber qual é ou quais são os componentes que tem para montar cada molécula de lipídio complexo. Então, desses componentes dos lipídios, a gente vai ter um deles, que é o álcool. Então, todo lipídio ele tem que ter um álcool. Ah, professor, então ele tem cachaça? Não. Aquele álcool é um álcool específico, álcool etílico. Mas a gente vai tentar analisar os outros tipos de álcool, não especificamente a sua estrutura química, certo? A nomenclatura já é suficiente para alunos de primeiro ano. Quando se trata da estrutura química, da sua configuração molecular, isso aí é analisado em química do terceiro ano na química orgânica. Tá? Que muitos desses nomes que a gente observa, estuda agora no primeiro ano, vocês vão rever, mas não as funções, e sim a sua estrutura molecular. Tá? Lá na matéria da química orgânica, eu não sei como é que os professores de química estão trabalhando, geralmente é no terceiro ano que é trabalhado esse assunto. Então, cada grupo de lipídio, tá? A gente vai analisar alguns, 6 no total, cada grupo de lipídio ele tem que ter, ou ele apresenta um álcool que é específico para ele. Então, por exemplo, tem o glicerol e o colesterol, são os dois que a gente vai chamar a atenção, porque um nome do grupo de lipídio leva o nome desse álcool, e no caso do colesterol, ele tem uma função importantíssima dentro do funcionamento do corpo, então por isso que a gente trata ele com muito carinho, muita atenção na hora das explicações e porventura também na hora da prova. O outro componente, tá, dos lipídios são os ácidos graxos. O que é esse ácido graxo? Na verdade, é uma longa cadeia de carbono. Tá? A gente sabe que lipídio, qualquer tipo de lipídio, por exemplo, como óleo, se você colocar em contato com água, esse lipídio ele não vai se misturar com água, ele não se dissolve. Agora, por que ele não se dissolve? Não sei se vocês lembram, mas eu comentei que a água tem uma propriedade chamada de polaridade. Ela é uma substância polar. Essa característica dela ser polar, propiciando, permitindo cargas positivas e negativas na molécula em virtude da sua configuração, a diferença de eletronegatividade que existe entre os elementos hidrogênio e oxigênio. No caso dos ácidos graxos, não há essa diferença de eletronegatividade, você tem uma longa sequência de carbono que torna esse componente apolar. Então, em virtude dessa apolaridade que existe nos ácidos graxos, é que você não consegue misturar esse óleo com a água. Certo? Então, polar com polar se mistura, apolar com apolar se mistura, polar com apolar não dá certo, não vai se misturar, que é uma das propriedades químicas e físicas que a gente analisa para identificar essa incapacidade de alguns materiais se dissolver em água. Bom, além dessa questão dele ser um componente apolar, lembre que ele é uma longa cadeia carbônica equilibrada por hidrogênio e oxigênio. Como se trata de um ácido, existe um radical ácido, que é o COOH, tá, gente? É o radical ácido composto de ácidos orgânicos, porque vocês, no primeiro ano, vão analisar os ácidos inorgânicos, HCl, HCO3, tá? H3PO4. Então, quando você observa essa configuração, isso aí é química inorgânica, né? A química de primeiro ano. Os ácidos orgânicos, eles vão ser demonstrados pela terminação COOH, que identifica o radical ácido da substância.
Então, ele tem alguns tipos, a gente vai chamar de ácidos graxos saturados. Bom, o que é esse negócio de saturado? Aí vocês vão ter que, se não entender, mas pelo menos vocês vão ter que dar uma olhada com mais carinho nesse conteúdo a respeito dos tipos de ligações. Tá? Existem as ligações químicas iônicas e existem as ligações químicas covalentes. Vamos trabalhar só com essas duas. Essa ligação iônica é aquela quando existe alta diferença de eletronegatividade, um átomo tem que perder e o outro vai ter que ganhar um elétron para poder se equilibrar. No entanto, as ligações covalentes, elas são ligações em que há compartilhamento de elétrons. Cada ligação identifica o compartilhamento de elétrons entre dois átomos consecutivos, certo? Então, quando a gente representa a ligação covalente, coloca um traço só entre os dois átomos. Se ela tiver só um traço, eu digo que é uma ligação simples. Se ela tiver dois traços, identificando que ela tem duas ligações entre cada átomo, entre os dois átomos, a gente diz que é uma ligação dupla. Se ele tiver três, a gente diz que é uma ligação tripla, certo? Então, a gente vai analisar essa configuração. Quando se trata do ácido graxo saturado, ele vai estar repleto de ligações simples. Agora, por quê? Porque para que dois átomos de carbono, por exemplo, se equiparem, e para que exista só uma ligação entre eles, tá? Um carbono com outro carbono, sempre uma ligação simples. É que ele tem que ter, no mínimo, dois hidrogênios para que equilibre essa molécula, tá? Ou essa parte da molécula. Então, tem que ter duas ligações, uma ligando um carbono a cada carbono ao lado, mas tem que ter duas outras ligações. E essas duas outras ligações são feitas com hidrogênio. Então, quando ele diz que é saturado, é porque está cheio de hidrogênio e está equilibrando a molécula inteira. Certo? Todos os átomos de carbono têm sempre uma ligação entre cada carbono e uma ligação duas ligações entre dois hidrogênios distintos. Então, ele fica completo. Uma das consequências da presença dessas ligações simples, apenas ligações simples, é que as moléculas elas vão assumir um aspecto retilíneo. Tá? E aí, quando você coloca, por exemplo, imagine que eu coloquei uma tábua totalmente retinha, aquela que você tirou da madeireira, está novinha. Você pegou aquela tábua e colocou, ela retinha, no suporte plano. Você pegou outra tábua, também ficou retinha. Você colocou outra, também. Na verdade, ela vai aparecer uma coisa só, tá, gente? De tão próxima que ela vai estar, porque aquele aspecto reto faz com que as moléculas se aproximem. Ou seja, faz com que as tábuas se aproximem. No entanto, se você pegar uma tábua toda torta e for tentar empilhar várias tábuas todas tortas, que mantém um certo distanciamento entre uma e outra, você vai perceber que vai ficar meio frouxo e aí vai tender a cair. É mais ou menos isso que a gente vai avaliar quando se trata do aspecto dos ácidos graxos. Quando você tem ácidos graxos saturados, é como se fosse aquela tábua retinha. Então, você pode colocar várias e ele vai dar uma aproximação das moléculas, vai definir um aspecto sólido. Tá? Por quê? O que define aspecto sólido em termos de estrutura de moléculas? O estado físico sólido é aquele em que as moléculas estão tão próximas que apenas conseguem vibrar. Se ela tiver um pouquinho distanciadas, aí elas assumem um pequeno movimento e passam a ter o estado líquido. Se elas estiverem muito distantes e em intenso movimento, aí considera-se o estado gasoso. Então, esse ácido graxo saturado ele vai permitir que as moléculas fiquem tão próximas que assumam o estado físico sólido. No entanto, algumas moléculas apresentam ácidos graxos insaturados. O que seriam eles? Seriam aqueles em que, dentre as ligações simples que existem entre os carbonos, volta e meia falta um hidrogênio em cada carbono pareado, tá, ou na sequência, e aí ele vai precisar de uma dupla ligação entre os dois átomos de carbono. A presença dessa dupla ligação faz com que a molécula curve, certo? Se tiver ligação simples, ela fica reta. Se tiver ligação dupla, ela vai curvar exatamente no ponto da ligação dupla. E aí seria aquela ideia de você pegar uma tábua torta. Quando você pega duas tábuas tortas e põe uma próxima da outra, a chance dela se distanciar é maior, ou seja, vai acontecer isso, e como consequência, por esse distanciamento da molécula, vai fazer com que ela apresente o aspecto líquido. Então, todo lipídio que apresenta apenas ácidos graxos saturados vai ter um aspecto sólido,
todos aqueles que tiverem dentre os saturados, alguns ou muitos que sejam insaturados, ou seja, que não tenham hidrogênio suficiente, precise dessa dupla ligação, aí ele vai conferir um aspecto líquido a essa molécula. Existe um outro tipo de situação em que a gente chama de ácidos graxos trans, né, que vai constituir o que a gente chama de gordura trans, como, por exemplo, nossa margarina vegetal. Né? A manteiga, não sei se você sabe, mas a manteiga é feita com a nata do leite, que é a gordura do leite. Tá? Você pega a gordura e faz o processamento, e ela fica na temperatura ambiente no estado líquido. Você bota ela um pouco para derreter, tá? Aquece um pouquinho, quando esfria, ela volta para o estado sólido do mesmo jeito. Então, ela sempre vai manter um aspecto sólido, porque ela é rica em ácidos graxos saturados. No entanto, a margarina vegetal, ela é derivada de óleos vegetais. Bom, mas óleo vegetal já está indicando o que ele é. Ele é um lipídio líquido e que, portanto, ele tem ácidos graxos insaturados. Então, como que seria possível fazer com que uma substância que tenha ácido graxo insaturado assumisse o aspecto sólido? Simples, professor, é só colocar no congelador. Congelou, não, aí você mudou o estado físico. Mas quando se percebe que existe uma constância na manutenção desse aspecto, é porque não houve uma mudança apenas física, houve uma mudança química, tá? na estrutura das moléculas. Então, qual é a condição para que um lipídio, tá, assuma o aspecto sólido? Que ele não tenha dupla ligação. Lembra qual é a causa da dupla ligação? Faltam hidrogênios e aí ocorre a dupla ligação. Então, como é que eu vou tirar essa dupla ligação? Vou colocar hidrogênios e aí a molécula vai ficar retilínea. Então, quando você faz esse processo de bombardear hidrogênio na molécula de ácido graxo insaturado, esses hidrogênios vão assumir o lugar da dupla ligação e fazer com que ela desapareça dali. Ela desaparecendo, a molécula vai assumir um aspecto retilíneo e vai conferir à substância o estado sólido. Então, a margarina vegetal é feita por um processo de hidrogenização, tá? Hidrogenização, está aqui o nomezinho, ó. Dos ácidos graxos insaturados. No entanto, eu coloquei aqui que ela é uma situação reversível. Por exemplo, eu disse para vocês que você pegar manteiga, tá? Que é a manteiga de fazenda, pega a manteiga e derrete. Assim que você derrete e esfria, ela volta a ficar com aspecto sólido. Assim como também a banha, lá quando você faz o cozimento de uma carne que tem muita gordura, fica aquela camada, assim que esfria, fica aquela coisa grossa, aquela coisa cebosa, certo? Então, aquele dali, na verdade, é porque é uma gordura, tá? Que ela ficou aquecida, derreteu, ficou parecendo um óleo, quando esfriou, ela voltou a ter consistência rígida. No entanto, no caso da margarina, se você fizer isso, você vai aquecer, vai derreter, mas ela não vai voltar a ter o aspecto de margarina, ela vai ficar um óleo, porque naturalmente ela é um óleo. Então, o que foi que aconteceu ali? Você tinha uma substância que foi hidrogenizada, você colocou hidrogênio na molécula para que ela assumisse o aspecto retilíneo, e aí quando você aquece, como aquela estrutura, aquele componente não é dele, você aquece, os hidrogênios saem, tá? Ou seja, um radical livre vai ser liberado, por isso que a gente diz que as frituras liberam radicais livres e provocam envelhecimento precoce da célula. Esses radicais livres vão ficar liberados e aquela dupla ligação ela volta a existir. Então, quando ela volta a existir, foi um processo forçado para que o hidrogênio entrasse na molécula e ele saiu com facilidade, então ele não vai voltar mais. Por isso que ele fica sempre mantendo um aspecto líquido na molécula. Tá, gente? Essas daí são as gorduras, que a gente chama de gordura saturada. Gordura insaturada é quando você coloca o óleo, eu não considero gordura nesse caso, mas tem as gorduras trans, ou derivadas da presença de ácidos graxos trans. Se você observar lá nos biscoitos, tá? Aquele biscoito que você compra lá no supermercado, sempre vai indicar, muitos deles vão indicar que tem gordura trans. Tá? Por que tem gordura trans? Porque é feito margarina. Certo? Você coloca margarina, automaticamente você vai considerar que tem a gordura trans no produto. Bom, então como é que eu representaria aí os ácidos graxos saturados e os ácidos graxos insaturados? Essa daqui seria a representação, tá vendo? Ó? Um monte de carbono ligados entre si e uma ligação só entre eles. Aí você percebe que cada carbono tem 4 ligações chegando nele, porque ele está na família 4A e ele precisa de 4 ligações para estabilizar. Aqui também, tá vendo? Ó? Tem um carbono, uma ligação, 2, 3, 4. Essa ligação é com o oxigênio. O oxigênio tem 2. Isso aqui é a terminação do ácido, CO
OH, certo? É o radical ácido isso aqui. Então, é uma longa cadeia de carbono equilibrada. Está vendo que ele está cheinho aqui de hidrogênios? Ó? Todos eles têm hidrogênio. E aí, toda quarta ligação, terceira e quarta ligação é feita com um hidrogênio, certo? Então, a gente diz que ele é um ácido graxo saturado, está repleto de hidrogênio. E aí, só vai manter a simples ligação, ou seja, a ligação simples, entre os carbonos. Um ácido graxo insaturado, ele já não tem mais essa condição. Observe que esses dois aqui, que estão em vermelho, é a mesma situação, COH, mas aqui, ó, esse C aqui, ó, ele não tem um hidrogênio aqui embaixo, tá vendo? Esse daqui também não tem. Como ele não tem os hidrogênios, o que, é que ele vai precisar? Da outra ligação entre os carbonos. E aí, necessita de uma dupla ligação. Aí, o que é feito no ácido graxo trans? Você bombardeia, coloca hidrogênio aqui na molécula, e aí assim que você coloca hidrogênio aqui na molécula, aí ele vai perder a dupla ligação e vai ficar reto. Tá? Então, assumindo o aspecto retilíneo, permitindo a substância no estado sólido. Então, essa aqui é a diferença entre o aspecto de o que é um ácido graxo saturado e do que é, ou como é, um ácido graxo insaturado. Dos lipídios, certo? Dos lipídios, a gente vai ter as seguintes funções. Eles podem ser reserva de energia, mas lembre que é secundária. Quem é a primeira reserva de energia? A primeira reserva de energia são os carboidratos. Certo? A fonte de energia primária, carboidrato. Fonte de reserva energética primária, carboidrato. Fonte de reserva energética secundária, lipídio. Aí você poderia utilizar as proteínas, mas se um corpo passar a utilizar a proteína é porque o negócio já não está bom. A outra função é a função estrutural. A gente vai analisar cada grupo de lipídio e verificar onde cada um deles se encaixa nessas funções. Como, por exemplo, a membrana plasmática é feita a partir de um lipídio que a gente vai chamar de fosfolipídio, e ele vai constituir grande parte da membrana plasmática juntamente com as proteínas. A função reguladora é que algumas dessas substâncias ou alguns desses álcools dos lipídios, eles têm função de ou são precursores de hormônios. E aí, quando a gente diz que eles são precursores de hormônios, aí eles permitem, ou eles têm funções de regulação de atividades. É uma função hormonal que a gente vai observar nesse ponto. Então, desses grupos, a gente vai tratar dos lipídios simples. O que são os lipídios simples? São aqueles que só têm carbono, hidrogênio e oxigênio. A molécula toda ela é feita disso, carbono, hidrogênio e oxigênio. Se tiver qualquer outro elemento químico diferente desses três, se tiver um nitrogênio, se tiver um fósforo, certo? Um átomo de fósforo, aí a gente vai considerar o lipídio complexo. Então, dos lipídios simples, são os glicerídeos ou os triglicerídeos. Aí é onde vai ter aquele álcool que eles para vocês que definem o nome, que é o glicerol. Tá? Vocês vão encontrar os esterídeos e os cerídeos. Certo? São os três grupos de lipídios simples. Eu vou dar ênfase maior aos dois primeiros, porque esse é a reserva de energia e esse aqui é onde a gente vai encontrar o colesterol, que vai ter várias funções no corpo, mas também ele pode provocar algum problema se tiver em excesso. Os lipídios complexos, fosfolipídios, fósforo já está dizendo o que, é que ele tem, né? Fosfato, fósforo, e os esfingolipídios. Além disso, tem os carotenos, que são precursores da vitamina A, por exemplo, que a gente já analisou no quadro passado, na aula anterior. Bom, analisando aí os triglicerídeos. O termo que eu coloquei lá foi glicerídeo, entre parênteses triglicerídeo. Por quê? Porque é o principal. Certo? É aquele que tem ou seja, 3. E glicerídeo, glicerol. Então, tem uma molécula de glicerol e 3 outras coisas. Bom, o que é que uma molécula de lipídio precisa? Álcool, que é o glicerol, e ácidos graxos. Então, ele vai ter 3 ácidos graxos para constituir cada molécula de lipídio. Certo? Então, quando a gente vai ingerir esse lipídio, ele vai ter que ser degradado, a gente vai absorver os ácidos graxos e o álcool que vai circular pelo corpo, e aí vai ter outras funções. Então, dos triglicerídeos, a função geral é a reserva de energia. Basicamente essa. Então, os exemplos são as gorduras, que está relacionado com uma reserva energética animal, e os óleos, que são considerados reserva energética de vegetais. Se vocês analisarem, os óleos que a gente consome, tá? A gente bota para fritar carne e tal,
esses óleos são derivados de sementes de plantas. Por quê? Porque a semente ela é onde você vai encontrar um embrião de uma planta, e esse embrião ele vai precisar de fonte nutritiva. Por isso que ele vai ter um amido ali, que é uma reserva energética inicial, mas ele também precisa de lipídio para construir suas membranas, a membrana de suas células. E aí esse lipídio deriva do óleo que está armazenado em cada uma dessas sementes, ou para que dê consistência e o crescimento da planta aconteça sem que ela precise fazer fotossíntese no seu início. Então, a função é de reserva de energia, óleo e gordura são os dois exemplos, e a composição é o álcool glicerol e as 3 moléculas de ácidos graxos. Certo? Basicamente, é isso aqui que a gente tem em termos de estrutura dos glicerídeos. A diferença básica entre o óleo e a gordura, a diferença química, física, é que o óleo é líquido na temperatura ambiente e a gordura é sólida. Mas a diferença química é que o óleo ele apresenta aqueles ácidos graxos insaturados, lembra? Você tem ela retilínea, você tem um ácido graxo torto, uma retilínea, uma torta, e aí as moléculas se afastam, elas ficam distanciadas e o aspecto dele vai ser um aspecto líquido. No caso da gordura, ela vai apresentar apenas ácidos graxos saturados e, como consequência, ela fica no estado físico sólido. Então, essa daqui é a formação de um triglicerídeo. Essa é a molécula de glicerol, tá vendo? Ó? 3 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e 3 oxigênios. Mas observe que tem essa sequência que a gente chama de hidroxila, que é o H. Então tem esse OHzinho aqui em cada um deles, ó. Tá vendo? 3. Bom, mas aí ele vai precisar se ligar a 3 ácidos graxos para poder formar uma molécula. Então esses 3 ácidos graxos, que aqui, tá vendo? Coloquei só o radical ácido, ó, tá? A cadeia de carbono seria uma cadeia longa, para não colocar porque ia ficar apertadinho aqui na imagem, eu decidi colocar só essa figura. Aqui você vai ter uma outra cadeia lateral, uma cadeia de carbono e aqui uma outra cadeia de carbono. Mas observe que cada ácido graxo tem sempre um COOH, COOH, COOH. Tem sempre também um OH aqui para formar a substância. O hidrogênio aqui está na posição errada, geralmente a gente coloca depois, tá? Porque não é o hidrogênio que está ligado ao carbono, é o oxigênio. Bom, mas deixando esse probleminha da figura para lá, como é que vai se dar essa ligação? Como é que vai se dar essa união entre as moléculas? Você vai precisar apresentar aqui esse hidrogênio de uma hidroxila vai se ligar a esse OH do ácido graxo. Se você observar direitinho, o que a gente tem aqui? A gente tem 2 hidrogênios e um oxigênio, mas não só esse, mas aqui também, tá vendo? Ó, vai pegar com esse e vai se ligar a esse daqui. Eu vou ter aqui a ligação de 3 ácidos graxos com 3 OHs, então vai ter a liberação de 3 H2O, que vai estar sendo liberado aqui, sendo eliminado a partir da ligação. Então a consequência vai ser essa. Não vai ter mais o OH, o que vai ficar mantendo a ligação é esse oxigênio, certo? Então, para cada ligação com ácido graxo, é uma síntese por desidratação, da mesma forma que a gente analisou nos carboidratos. Só que lá era um carboidrato ligando ao outro, e aqui é um álcool se ligando a 3 ácidos graxos. Então, ele vai servir de base. Então, vai ocorrer a liberação de 3 H2O, ou seja, vai ocorrer a liberação de 3 moléculas de água, porque tem 3 ligações por síntese por desidratação. Se eu fosse representar a molécula, olha só que bagunça ficaria. Certo? Aqui, ó, estaria o radical ácido, já se ligou, tá vendo? Ó, tem o carbono, o oxigênio ligado a esse outro carbono que já é do ácido graxo. Se você observar, o ácido graxo aqui, ele está com aspecto retilíneo, bem organizado, identificando que não há dupla... professor, aqui uma dupla ligação, mas não é entre os carbonos. A dupla ligação que vai definir ácido graxo insaturado é entre os carbonos. Aqui não tem. Então, eu tenho 3 ácidos graxos saturados ligados a um glicerol. Então, isso aqui vai ser uma representação de uma gordura. Quando tiver pelo menos um, não precisa ser todos, tá, gente? Pelo menos uma dupla ligação já considera óleo pelo aspecto molecular, viu? Pela configuração molecular. O outro grupo de lipídios são os esterídeos, certo? Os esterídeos que
Na sua composição tem ácido graxo também, tem álcool, mas esse álcool a gente vai chamar agora de colesterol. Ah, professor, colesterol é aquele negócio que faz mal? Não, ele faz bem. O excesso dele é que é prejudicial. Esse colesterol a gente classifica em dois, que é o chamado HDL colesterol e o LDL colesterol. O HDL colesterol, gente, esse termo representa uma proteína, viu? É um colesterol que se liga a uma proteína. Há uma lipoproteína de alta densidade. Lipoproteína de alta densidade, é porque essa literatura é inglesa. Ele é considerado bom. Por quê? Porque o que a gente vai considerar em termos de prejuízo do colesterol é quando você tem o excesso dele no corpo. Por que então que esse colesterol aqui, o colesterol mesmo, mas como ele está ligado ao LDL, ele é considerado bom. Por que ele vai ser considerado bom? Porque você, quando tem esse daqui, que geralmente é o que a gente absorve da dieta, principalmente dieta de origem vegetal, você vai ter esse colesterol sendo direcionado para o fígado. O fígado metaboliza o álcool, certo? Ele tem essa função de metabolizar o álcool, e aí ele consegue converter e jogar para fora do corpo na forma de sais biliares. Qual é a vantagem disso? Diminuir a quantidade dele no corpo, ou seja, você não vai ter excesso, por isso que ele é considerado bom. Mas a função do colesterol vai ser a mesma no corpo da gente. O LDL, que é o de baixa densidade, colesterol de baixa densidade, lipoproteína de baixa densidade. Tá? Então, ele é considerado ruim porque ele é de origem animal. Se ele sendo de origem animal, assim que ele chega no corpo, ele vai tender a ficar no nosso corpo, porque a gente também é animal. Você tem esse alimento de origem animal, ingeriu, como ele é parecido com o nosso, ele fica, ele não sai. É um que a gente sintetiza. Bom, se ele fica no corpo, qual é a tendência? Aumentar a sua quantidade, e aí você vai chegar ao que a gente chama de excesso. Certo? Chegando no excesso, aí sim é que vai dar problema no corpo. Então, por isso que ele é considerado ruim. O HDL é considerado bom porque o fígado elimina. O LDL é considerado ruim porque o corpo acumula. E o acúmulo é que é um problema, porque a função dele é importantíssima. Ele participa da formação de membrana celular, ele é precursor da vitamina D, como a gente já comentou, é uma provitamina D, é um precursor de hormônios sexuais, estrógenos, progesterona, testosterona, tá, que regulam a fertilidade e a reprodução na espécie humana. Mas também a gente vai ter que considerar que o excesso dele vai trazer problemas. Então, lembre que é o excesso, também coloquei em maiúsculo aqui para vocês lembrarem, é o excesso que é prejudicial. Porque ele vai se acumulando nas paredes internas dos vasos sanguíneos, fazendo com que outros lipídios se acumulem e aí formem placas de gordura, que a gente vai chamar placas de ateroma. Em que essas placas de ateroma também pode haver deposição de cálcio, e esse cálcio sendo depositado vai fazer com que a artéria fique rígida. Ou seja, a artéria, que é aquele vaso que quando o coração bombeia, ela pulsa, ela tem que ter elasticidade, ela agora vai ter cálcio grudado. Ela vai estar cimentada por cálcio. Qual vai ser a consequência? A perda da elasticidade. Então, quando algo tiver no corpo que faça com que sua pressão aumente um pouquinho, aí esse vaso que era para ter elasticidade não vai ter mais, se rompe e quebra. E aí você vai ter aterosclerose. Bom, essa aterosclerose pode provocar o que a gente chama de acidentes vasculares, que são os derrames sanguíneos, e o aumento da hipertensão. Certo, gente? Existem outros lipídios, como, por exemplo, os cerídeos, mas para o vídeo não ficar grande, eu vou parar aqui. Na próxima aula eu coloco os lipídios e finalizo essa primeira etapa de vocês para essa primeira unidade. Beleza? Então, agradeço aí a paciência de vocês, que todos vocês tenham assistido até o final. Se não assistiu, aconselho que assistam todos os vídeos que eu já passei, né, todas as videoaulas, que está substituindo nossa presença em sala de aula. Certo? É importante que vocês façam isso. Então, agradeço a paciência, tchau, e até a próxima aula. Valeu, gente.